Boa noite, boa noite. Mais uma vez aqui, estamos iniciando mais uma live. Hoje vamos conversar com o Pai Fernando de Ogum, desmistificando a Umbanda. Vamos falar hoje sobre Exus, tá certo, pessoal? Eu fiz uma pautazinha aqui mínima para poder dar espaço pro Fernando falar bastante, tá certo? E vocês, se tiverem alguma pergunta relacionada a Exus, podem mandar, tá certo? Que a gente faz a pergunta aqui ao vivo. Esperando aqui, ele já entrou, o Fernando já entrou, vou pescar ele aqui. É Feira de Santana Umbanda. Pescar ele aqui, Fernando. Boa noite, Márcia, boa noite, Lívia. Boa noite a todos aí que estão entrando aqui. Opa! Boa noite, filho. Ah, boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Que Pai Ogum Ô, abençoe a noite namastê. de cada um de vocês. E aí, como é que estão Pessoal, todos? pessoal, aqui estamos bem, né? Esfriando, Espero que sim. chovendo, Mas vamos ficar melhor ainda até o final dessa live. com certeza. Pai Fernando, para quem não te conhece aí, algumas pessoas não te conhecem, se apresente para nós aí, por favor. Vamos lá. Meu nome é Fernando, sou carioca. Hoje vivo aqui em Feira de Santana, Bahia. Sou nascido na Umbanda, tá? Sou filho de pai de santo. Sou um caminhante, né, nessa religião maravilhosa, me julgo um estudioso nessa religião maravilhosa, uma religião a qual me abraçou, me ajudou muito nessa caminhada, né? Fui pai pequeno de um centro de Umbanda aqui em Feira de Santana por 2 anos. Hoje me encontro pai de santo, tá? Do centro de Umbanda, Ogum Cachoeira. Sou filho de Ogum com Iemanjá. E estamos aí, né? Fazendo parte dessa grande corrente em prol de um bem maior. É isso aí, essa corrente de solidariedade. Nossas lives aqui têm se pautado por esse princípio, né? De levar um Sim, pouco de conhecimento para as pessoas desse mundo espiritualista que é tão vasto, tem tantas vertentes e que é tão importante a gente agregar mais conhecimento, né? sem dúvida, sem dúvida. E, primeiramente, com certeza, né? Hoje temos esse meio tão maravilhoso que é a internet, que consegue disparar amor, caridade, informações a muitos ao mesmo tempo, né? Sempre em prol do bem, claro, se souber utilizar esse meio maravilhoso para o bem. Então, assim, queria primeiramente agradecer, Naturi, por essa oportunidade da gente estar trabalhando, né, a nossa religião em todos os quatro cantos. Nós que agradecemos. Eu sou suspeito a falar que eu sou um entusiasta da Umbanda, né? Gosto muito, conheço e acho importantíssima, super necessária esse momento que nós estamos passando. Mas é isso aí, nós agradecemos também. É, Fernando, feitas as apresentações, gostaria de informar o pessoal que nossas lives com o Pai Fernando, a partir de hoje, vão ser temáticas. Cada momento que a gente fizer um encontro, nós vamos tratar de um tema diferente, porque assim fica melhor. Semana passada nós fizemos um basicão, um apanhado grande, para as Isso, foi pessoas que não. maravilhoso, foi um Foi ótimo ótimo. bate-papo, né? Sim. Muito legal. E aí, a partir de agora em diante, nós vamos fazer por temas. E o tema de hoje é Exus. Exus. Eu só elaborei aqui duas perguntas só para poder deixar você bem à vontade para você falar sobre o tema. É, Primeiro, né? Acho que todo mundo quer saber o que são Exus, né? Na Umbanda e qual a diferença do Exu da Umbanda para o Exu de outras religiões de matriz africana.
Ótimo, ótimo. Já vamos iniciar quente, né? A intenção é essa. Vamos lá. Bom, dando boa noite aí a todos que eu estou vendo entrar, muitos são meus filhos, né? Já vi que entrou meus pais, pais carnais, já vi muitos conhecidos aí, então desejo uma ótima noite a todos. Que Sejam essa seja uma bem-vindos todos. live bem instrutiva para todos nós. E não pensem que pelo fato de eu e Naturimar estarmos aqui de frente, a gente também não está aprendendo, tá? A gente Claro, aprende muito nessas o lives. tempo São todo. perguntas, sim, são perguntas às vezes que é trazida a nós, que nos faz pensar, que nos faz recorrer a memórias até passadas, né? Por muitas vezes eu me sinto intuído, né, em algumas respostas que eu dou. Para a gente iniciar, só para deixar bem claro, eu estou no centro, tá? Antes de iniciar, eu faço uma oração, peço luz, peço proteção e principalmente que eles estejam conosco, porque algumas perguntas que são feitas, né? Eu tenho certeza que é muito forte a intuição deles na hora da gente estar respondendo. Principalmente que às vezes eu utilizo palavras que eu não uso, eu falo de coisas às vezes que eu nem sabia, então é muito interessante, é muito interessante. Então, o que também é um fundamento da nossa religião é a gente trabalhar tão próximo a nossos guias que a gente se conecta de uma forma a utilizar tanto eles para dar uma consulta, para conversar com um médium, para conversar com um consulente, eles utilizam muito do nosso intelecto. Porém, nós também, no momento em que precisamos, que necessitamos falar sobre algo da espiritualidade, eles nos ajudam muito, trazendo muito conhecimento, coisa que nós aqui deixamos às vezes passar, sabe? Então é muito importante essa conexão. Então, para todos que estão aí, vamos falar hoje de um assunto que é um assunto muito, muito importante para nós umbandistas, tá? Que é a linha de esquerda, que é a linha dos Exus e Pombogiras e Exu Mirim. Então, peço que todos, nesse momento, estejam conectados com o que nós vamos conversar aqui, tá? E é isso, vamos dar continuidade. Nature, tá? Qual é a diferença dos Exus da Umbanda para os Exus do Candomblé, para os Exus da Quimbanda? É justamente o fundamento de cada religião, tá? Por exemplo, nós trabalhamos na Umbanda, né, nossos guias trabalham com vibrações energéticas, tá? Vamos botar que a Umbanda trabalhe numa vibração energética de nível A. Então, os guias que vão baixar na Umbanda são sempre do nível A. Ah, mas e se vier um guia de nível B? Um guia que, de repente, que trabalha no candomblé? Bom, por ser um espírito muito mais evoluído que o nosso, ele consegue, se não se equiparar, chegar bem próximo. Então, até um Exu que não tem costume de trabalhar na Umbanda, sendo do Candomblé, ele não tem costume de trabalhar na Umbanda, ele, por ser evoluído, ele consegue se equiparar ou se aproximar de um patamar vibratório que dê condições a ele de incorporar num médium na Umbanda, o que não é comum, tá? Baixou muito o nível, tá, energético, aí a gente já não está mais falando em Exu. A gente pode estar falando num Quiumbá, né, que é um espírito que se alimenta, às vezes, da raiva, se alimenta, às vezes, do egoísmo, se alimenta muito do ciúme, da inveja, né? Então, esses espíritos, né, chamados de Quiumbá, eles têm condições, apesar de num grau energético baixo, incorporar em alguns médios que dão passagem. Como é que o médium dá passagem para um espírito desse? É quando ele não está preparado espiritualmente para estar ali naquele momento, tá? Por isso que a gente costuma dizer que o umbandista não é o médium que incorpora. O umbandista é aquela pessoa que aceita uma mudança interior, uma reforma, para que você suba o seu grau energético e atraia espíritos também com um grau energético mais alto. Entendeu? Mude o Quanto mais padrão alto o grau energético, vibratório, né?
Isso, com certeza. Então, quanto mais alto esse grau energético, né, esse padrão vibratório, como você disse, trabalhamos com espíritos com mais luz, espíritos mais tranquilos, espíritos que têm muito mais, às vezes, a nos ensinar, a nos direcionar. Acontece muito o médium que gosta de tomar uma, aquele cara que pensamentos negativos, ou alguma pessoa que está passando por problemas pessoais, profissionais, não se dá conta de que não está preparado para entrar num centro e incorporar e ainda assim vai. Então, nessa gira, ele pode ser o elo fraco dessa corrente. Então, ele dá passagem para médiuns de outro, desculpa, para guias, né, e espíritos de outro patamar vibratório, entendeu? Então, voltando à sua pergunta, tá? Essa é a diferença, são patamares vibratórios e o trabalho em cima dos fundamentos da religião. Por exemplo, no candomblé, que eles trabalham com corte de animais, né, com sacrifício de animais, né, para a utilização do sangue, algo que na Umbanda não aceitamos, não trabalhamos. Por quê? Porque é fundamento da Umbanda. Na Umbanda não há necessidade de se trabalhar com o sangue, de se trabalhar com o sacrifício. Apesar de alguns centros ditos Umbanda, que, na minha opinião, de forma errônea, trabalha com sacrifício e ainda assim está lá estampado lá na frente, centro de Umbanda. E eu, particularmente, não aceito, né? Tenho dificuldade de entender. Eu tenho dito muito isso, né? Que existe essas misturas estapafúrdias, né? Sim, cara. Aí o que, que acontece? Nós, umbandistas, pagamos o pato por algo que não cometemos. Porque pelo fato de alguns terreiros trabalharem dessa forma, não utilizarem o nome real deles, que é o candomblé, ou a quimbanda, ou outros cultos, né, acaba que para amenizar, né, ou de repente para atrair a atenção, utiliza lá o nome Umbanda. Poxa, então as pessoas que vão, as pessoas que acabam tendo contato com esses centros, acabam associando sacrifício de animais à Umbanda, xingamentos, brigas. É, Infelizmente, alguns médiuns se embriagam durante as giras, aí cantam outras médiuns, mexe, sabe? Eu nem quero entrar muito nesse mérito com relação a outra religião, para que daqui a pouco não acabem taxando a gente, é preconceituoso e tal, e na verdade não é preconceituoso. Eu, de uma certa forma, respeito a forma deles trabalharem, mas deles trabalharem. A nossa forma de trabalhar é diferente. E é em cima disso que a gente tem que, hoje, trabalhar, vivenciar, explorar. Entendeu? Nós temos que explorar a nossa forma de trabalhar. Eu gosto muito pouco de comparar nossa religião a outras, porque eu digo que a Umbanda é única. Né? E a Umbanda é única. Apesar dela ter, dentro da sua estrutura, uma base de várias outras religiões, como o catolicismo, como o kardecismo, até mesmo o candomblé, nós utilizamos apenas, como estamos falando, a estrutura. Algo do fundamento deles que desce para agregar de forma positiva a nossa religião, assim o fizemos. Entendeu? Então, nós trabalhamos assim. Trabalhamos para o bem, para a caridade, e algo diferente disso não é Umbanda. Tá? Então, essa é a diferença dos Exus e Pombogiras da Umbanda para das outras religiões. Entendeu? É o fundamento, o grau vibratório, né? E o fim para qual eles trabalham. Tá certo. E como saber se se um Exu se você, a pessoa tem um guia espiritual, que seja um Exu? É possível um Exu ser guia espiritual de alguém? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu posso te dizer com certeza que todos nós, médiuns ou não, temos na nossa coroa, tá? E quando eu digo nossa coroa, é nossa fonte, né? Nossa fronte, nosso chakra, né? Como as pessoas interpretarem melhor. Então, para nós, umbandistas, nós utilizamos muito a palavra coroa, tá? Então, na nossa coroa nós temos
todos os guias de todas as linhas. Porém, de acordo com a necessidade, nós trabalharemos com um ou outro, nós trabalharemos com uma linha ou outra. Cai muito em cima daquilo que nós conversamos da outra vez. Nós temos diversas linhas de orixás, porém na Umbanda trabalhamos mais, né, por conta da necessidade, com 7 linhas. Tá? O que não quer dizer que as outras linhas não sejam tão fortes ou tão necessárias. Entendeu? Sim, sim. Então, sim, todo médium ou não tem de frente um orixá, tem de frente um guia, um ogum, uma pombagira, tem um exu, entendeu? Todos nós temos. Alguns médiuns, dependendo às vezes até do fundamento da casa, nem trabalham com a linha de exu e pombagira, mas eles estão lá, estão na sua coroa. São seus guardiões, seus protetores. E como seria possível se aproximar dessas entidades, se a pessoa tiver vontade? Como é que faz esse trabalho de aproximação? Ou é o guia que se aproxima da pessoa? Seria possível essa aproximação da parte do médium ou do encarnado? Filho, como a gente estava dizendo, nós temos esse guia na nossa coroa. De acordo com a necessidade, ele pode tomar a frente em algum momento, ou dentro de um terreiro, né, de um centro de Umbanda, trabalhar a sua mediunidade e chamar esse guia para te proteger, para aproximar ele de você, para saber se ele quer alguma coisa, alguma mudança na sua caminhada, ou se para ele basta estar ali. Eu já vi muitos casos de guias chegarem, dar o seu nome, às vezes comparece em uma gira, dá o seu recado e não volta mais, não incorpora mais. O que não quer dizer que ele vai estar, você não vai ter mais ele na sua coroa. Ele vai estar sempre na sua coroa, sempre na sua caminhada. Só que é isso. Em alguns momentos, você não vai trabalhar com ele. Por exemplo, aqui na Bahia, né, onde nós nos encontramos, até inclusive foi um tema de estudo dessa semana, foram os baianos, os guias baianos, tá? Essa Eu vi. linha dos baianos. Muito poucos centros aqui na Bahia trabalham com essa linha, mas não quer dizer que você não tenha, que ele não esteja na sua caminhada, entendeu? Então, de Sim. acordo com a necessidade, com o centro que você está, você vai desenvolver os seus guias, as suas linhas de trabalho. Aqui tem estão falando aqui, deixa eu só, Soledade Marcel. Sim, Exu foi o primeiro orixá, né? Foi o primeiro espírito em terra, né? Isso a gente leva muito em consideração justamente o que a gente começou falando. É uma mescla do candomblé com a Umbanda, tá? O orixá Exu foi sim o primeiro orixá a pisar em terra. Enquanto Deus criava, né, o Lorum criava todo o mundo, né, o orixá Exu estava em terra, fazendo toda. Muito bom esses mitos da criação de cada religião, né? É muito interessante. Oi? Travou um pouquinho. Eita, a internet do Fernando tá travando. Fernando, você tá travando sua internet.
Vou puxar ele aqui novamente, que ele travou. Eu vou tentar puxar ele aqui novamente. A internet dele... Opa, desculpe. Deixa eu ver. Ah, voltou aqui. Pronto. Voltou? Voltou. Continuo falando Uma aqui. tropeçada. A internet esses dias está ruim. Ontem nós fizemos uma com o Jensen e a internet dele também estava bastante ruim. A minha, Ontem, cara. Que pena, a minha porque o assunto estava super interessante. tava. Nós vamos até fazer uma outra em outra ocasião com o Jensen para a gente poder resgatar um pouco o assunto, porque ficou muito ruim, né? E aí merece a gente fazer um repeat, né? Sem dúvida, sem dúvida. Merece sim. Estão me ouvindo bem agora? Continue, Fernando. Tá, Todo mundo agora aí, tá ok. papo firme? Ótimo. Então é isso, filho. Próximo, tem outra pergunta? Você estava respondendo uma pergunta e aí travou e não rolou. Zerou tudo, já nem lembro o que a gente estava falando. Foi uma pergunta aqui de alguém, mas meu Deus, não voltou. Falando sobre mitos e lendas. Pronto, voltou tudo, voltou. Pronto. Mitos e lendas, né? Para nós umbandistas, utilizamos esses mitos e lendas, né, que são muito da cultura africana, apenas como um parâmetro, um direcionador. A gente não trabalha muito em cima deles. Até porque dentro dessas lendas e mitos tem muitos relacionamentos até amorosos entre orixás. Então, como nós na Umbanda não trabalhamos muito em cima disso, né, em cima dessa vertente, a gente utiliza apenas como uma base, um parâmetro. Né? Tanto que você vai ver muito pouco um umbandista falar de relacionamentos entre orixás. Entendeu? Sim. Nós, até pelo fato de termos os orixás, né, como um ser encantado, uma energia da natureza. Né? Então, entendemos de outra forma, diferente de algumas culturas africanas. Sim. Tá? Mas é bem interessante esse lance, né, que a gente estava conversando com o nosso amigo aí, sobre Exu ter sido o primeiro orixá. Sim, Exu foi o primeiro orixá. Exu é o início de tudo. Né? É a dualidade. Foi Deus de cima preparando Exu até que tudo se alinhasse. Então, é bem interessante. É uma lenda bem interessante. Eu gostaria, Fernando, que você falasse um pouco dessa faculdade telúrica que o Exu tem, de entrar em certos ambientes espirituais que outras entidades não têm, não conseguem entrar, até entidades consideradas mais iluminadas que o Exu. Agora, detalhe, isso não existe, tá, gente? As pessoas que colocam, o caboclo é mais iluminado que o Exu. É didático, né? Mas isso não existe. Cada um tem seu grau de evolução particular. Isso. Apenas eles têm faculdades diferentes. Eles têm características diferentes. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso. Vamos sim. Inclusive, filho, só para a gente ilustrar, é como numa empresa. Você pode ter 2 gerentes, cada um com a sua missão. E assim é o mundo espiritual. Isso a gente está falando só de forma didática, tá? O Exu tem como missão essa dualidade, essa capacidade, essa faculdade de estar em vários graus, né? Em vários graus energéticos. Né? Ele vai lá resgatar uma alma no umbral, ele encaminha uma alma para o umbral, ele encaminha uma alma do umbral para um outro patamar, né, de acordo com a evolução espiritual. Da mesma forma que ele pode estar aqui conosco, da mesma forma que, como diz a história de seu Zé Pilintra, né, que trabalha em várias vertentes, né, ele pode trabalhar na linha das almas, assim como ele trabalha também. Eu já vi trabalhar na linha dos caboclos, Zé Pilintra. E lá, principalmente o Rio-São Paulo, ele é muito forte na linha de esquerda, né? Na linha dos Exus.
Então, para você ver a força, a capacidade, a missão, que missão rica tem os Exus, né? Ele tem essa capacidade, essa missão de entrar em todos os graus, trabalhar, trazer, proteger. Afinal, ele recebe o nome de guardião, não é à toa. Ele guarda, ele protege. É se como ele fosse um executor, entendeu? Dentro daquela empresa, ele fosse o gerente executivo, entendeu? Enquanto outros guias não menos evoluídos e não menos fortes, né? Até porque aquilo que a gente conversou, todos os guias estão equiparados, estão, sabe, estão no mesmo patamar evolutivo, na mesma linha energética. Até porque eles se falam. Dentro da espiritualidade, eles se comunicam. É muito comum você estar aqui trabalhando no centro, um preto velho, por alguns segundos, dar aquela travada nele lá e trazer uma mensagem de um outro guia. Isso é muito comum para você ver como eles estão conectados. Para ver que a corrente mediúnica, né, que a gente trabalha tanto num centro de Umbanda, também existe no espiritual. Todos eles estão em prol de algo maior. Entendeu? Então é isso, é a missão que os Exus têm. Tá? É essa dualidade. Maravilha. As pessoas, existem, assim, como é que eu posso dizer, uma imagem um pouco deturpada, né? Do Exu, né? As pessoas associam ao maligno a coisas ruins. E por que ele teria esse poder, essa faculdade de entrar em lugares que outros guias não conseguem entrar? As pombagiras também, né? Isso Mas, também. e aí existe uma visão deturpada do Exu por causa disso. Só que é importante dizer, gente, que todo o trabalho, mesmo o trabalho mais difícil e mais sujo, entre aspas, estou usando a palavra sujo só para ilustrar, tá, pessoal? Tem que ser feito. O trabalho tem que ser feito. Alguém tem que ir lá nas profundezas resgatar o espírito que está lá para fazer de resgate. Entendeu? Alguém precisa Afinal, a fazer o trabalho espiritualidade é um pesado. todo, né? Isso. Entendeu? A E espiritualidade é um aí, todo. Pode falar. Sim, pode falar. E aí, esse trabalho, o Exu, ele consegue fazer esse trabalho. Ele tem essa faculdade nele, essa facilidade. Isso. Justamente, justamente. E ele não faz isso de forma aleatória, não, tá? Como nós falamos, é uma missão. É de trazer, de levar. Né? A gente, se der tempo, a gente vai falar de algumas linhas que são bastante importantes dentro desse processo, né? Que são as linhas do cemitério, o porquê de linha do cemitério, porquê de linha da encruzilhada, das estradas, Exu Dá da tempo que ferrovia. Oi? temos meia hora, pode falar, já pode começar Rapaz, já. como o tempo voa, né? Então, Já vamos pode trabalhar, começar. vamos tentar desmistificar um pouco essa imagem que se tem do Exu, tá? Infelizmente, por falta de conhecimento, preconceito e até uma comunicação, uma via de comunicação muito deturpada, Exu é muito comparado ao diabo, por exemplo, principalmente Sim. pelos evangélicos e católicos, né? Para que fique claro, na Umbanda não temos o diabo, a imagem do diabo não existe na Umbanda. O que nós Na temos verdade, na Sim, verdade, no mundo espiritual como um todo, há um consenso que não existe um mal encarnado em uma pessoa, num ser. E isso é consenso. Isso acreditar no diabo é coisa de uma religião que quer aprisionar as consciências das pessoas e controlar através. isso. É uma doutrinação, né? Fica ali no seu ouvido falando Isso, aquela coisa para ver até um ponto que você passa a acreditar. Então, por isso é muito importante essas lives, o estudo, para que a gente não permita que essa mistificação vá à frente. Né? Porque eles estão comparados ao diabo, um espírito de luz que vem em terra para ajudar, para auxiliar, para encaminhar outros espíritos que precisam de luz, espíritos perdidos, espíritos
que trabalham com vampirismo, né, sugando a sua energia, quem encaminha eles são os Exus, são as É. pombogiras, né? E, E consegue infelizmente, chegar perto, né? sim, sim. Então, o nome guardião engloba justamente tudo isso. É a proteção, é a execução. E quando a gente fala execução, não é matar. Execução é você agir, entendeu? É você trabalhar em prol de algo. Isso é executar, entendeu? Então, quando chama o Exu de executor, o nego deve imaginar, pô, se ele é o diabo, ele está matando. Quando, na verdade, não é assim, né, meu filho? Ele é um Nada espírito a de ver. muito mais luz, que encaminha outros espíritos para iniciar Sim. uma evolução. Se você, Natures, chega aqui para mim e fala, não estou bem, estou me sentindo dessa forma e tal, de acordo com a necessidade, nós vamos te encaminhar para um guia, para um preto velho, vamos te encaminhar para um caboclo, dependendo da gira, e podemos, dependendo do grau da necessidade, te encaminhar para um Exu. E o que, que o Exu vai fazer? Ah, ele vai te ameaçar, ele vai bater, ele vai. Não! Ele vai primeiro conversar contigo, ele vai sentir a sua energia. Exu é isso. Exu é amor, Exu é caridade, Exu é evolução. E Verdade. erradamente pensam que Exu, quando encarnado, né, porque na Umbanda, né, vamos falar da Umbanda, no Candomblé é Exu Orixá, na Umbanda, Exu guia de luz, Exu entidade espiritual. Quando encarnado, ele pode ter sido um médico, ele pode ter sido um soldado, ele pode ter sido um trabalhador, pode ter sido um rei, um presidente, ele pode ter sido qualquer um. Então, quando ele se apresenta para você com aquela roupagem, por exemplo, do Exu Caveira. Ah, Exu Caveira, aquela imagem da caveira e tal. Tem um porquê daquela imagem da caveira. Quando ele se apresenta para você, qual é seu nome? Ah, eu sou o Exu Caveira. Ou eu sou o Tata Caveira. Pô, e quando encarnado, ele tinha um outro nome? Sim, ele tinha um outro nome. Quando encarnado, ele era um espírito como eu e como você. Só que ao desencarnar e receber essa missão, né, dentro da caminhada evolutiva dele, ele recebeu essa missão. E assim o fez estar em terra, trabalhando em prol. Então ele utiliza essa roupagem. De acordo com o grau vibratório dele, né, ele pode vir na linha dos caveiras, ele pode vir na linha. É, ele pode ser um Exu Marabô, ele pode ser um Exu Tranca-Ruas, ele pode ser N Exus, de acordo com a. Como é que eu vou, para ficar bem claro, de acordo com a vibração espiritual desse espírito, né, desse guia, ele vai vir numa linha. Ele pode vir um marabô da encruzilhada, ele pode vir um marabô da estrada. Eu te falo muito marabô porque eu trabalho com marabô da encruzilhada, um guia maravilhoso. Por várias vezes eu me espanto quando as pessoas falam, pô, quando o seu marabô chegou, as pessoas nem falam com ele porque tem medo. Mas, poxa, tem medo por quê? Por que, que você vai ter medo de um guia de luz? Mas é justamente isso. As pessoas estão acostumadas com aquela imagem do Exu, pratica o mal, mata galinha, toma sangue, amarração. Filho, outra coisa que eu vou dizer, se algum centro que se diz Umbanda retira o livre-arbítrio de alguém, ou seja, amarração, traga o seu marido em tantos dias, tua mulher em não sei quantos dias, meu irmão, não é Umbanda. A Umbanda Não, não retira o livre-arbítrio de ninguém. Se a com pessoa certeza. quis sair por algum motivo, meu irmão, é entre vocês. O que o guia espiritual pode fazer, de repente, é tirar uma energia de fora dessa relação. Ele pode auxiliar, ele pode facilitar a absorção das informações num casal, por exemplo. Agora, dizer que ele vai trazer a mulher do cara que resolveu ir embora. A mulher casou com outro e foi embora. Eu quero ela de volta, não. Aí não estamos falando de Umbanda. Tá? Isso é livre-arbítrio. Com Isso é certeza. livre, isso é base. Isso é base de tudo, eu acho. Não estamos falando É, só o do mundo próprio espiritual, Criador, não. a própria fonte criadora nos deu esse livre-arbítrio, né? Nos deu o livre-arbítrio e que guia de luz é esse que vai tirar o livre-arbítrio de alguém? Então isso não é É, Deus. Umbanda. Entendeu? Exu, quando encarnado, ele não foi bandido. Ele não foi matador, não foi usuário de droga. Ah, mas teve um Exu que contou para mim que roubava. Calma aí.
como nós acabamos de dizer, o Exu, ele era como eu e você, entendeu? Ele, quando aqui, encarnado, ele teve a caminhada dele. Se ele roubava, por algum motivo ele voltou como Exu. Ah, mas de repente não foi nessa última encarnação, foi em outras, entendeu? Então isso é Exu, tá? Vamos desmistificar isso, tirar da cabeça que Exu é do mal. Não é que Exu seja do mal. Exu, quando vem em terra, ele não vem para praticar o mal. Ele vem justamente para trabalhar o mal. O mal, às vezes, nas pessoas. Então, as pessoas, pelo fato dele estar sempre em contato com essa energia mais baixa, julgam ele ser do mal. Mas não, Exu não é do mal. Porém, Exu não é de brincadeira. Exu não gosta de falta de respeito. Entendeu? Agora, outra coisa que é muito importante a gente lembrar também, já que estamos desmistificando essa imagem ruim. Exu não é de falar palavrão, não enche a cara de cachaça. Então, se em algum momento você vê um guia lá, se dizendo guia, enchendo lá, você vê que já está doidão. Primeiro que guia não fica bêbado, né? Pelo amor de Deus. E eu contei para você essa semana passada por que eu digo que o guia, quando vai, ele leva tudo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, porque essa questão de usar álcool durante as incorporações ainda é um tabu. As pessoas ainda É um perguntam muito tabu, com sobre isso. certeza. E eu dou a explicação, mas como eu não sou um sacerdote, muitas pessoas não botam muita fé na minha explicação. Então eu queria que você falasse. Claro, claro. De forma bem clara, e didática. A bebida, o charuto, a roupagem. Por que ele utiliza Por quê? Porque ele trabalha com outra energia. Está travado ou não? Travou um pouco. Você pode repetir do começo, porque não que é muito Posso, importante. sim. Pode, por Vamos favor. lá. O Exu, por que o Exu trabalha de preto? Por que ele utiliza charuto, cigarro? Por que ele utiliza bebida alcoólica? Ah, pô, tem uns que utilizam chapéu, porque ele está preso ainda à sua humanidade. Não, não tem nada a ver. Você mesmo iniciou falando, ele é telúrico. Ele ainda tem uma energia muito grande aqui. Ele convive conosco. Ele vivencia as nossas caminhadas, os nossos tropeços, nossas alegrias e nossas tristezas. Então, eles são os guias mais próximos da nossa energia. Se hoje você puder perguntar qual é o guia mais próximo, né, diariamente, é a linha de Exu, porque ele vivencia a nossa vida. Ele está conosco realmente como um guardião. Afinal, o guardião não tem que guardar, não tem que proteger, e é isso que ele faz, ele está conosco o tempo todo. Então, quando você está numa fila de banco, quando você está num trânsito e você recebe alguns livramentos, você pode ter certeza que ele está trabalhando em cima disso. Entendeu? O Exu não aparece só quando você está mal, ele aparece também quando você está bem. E olha, eles se fortalecem muito a cada caminhada positiva nossa, porque assim como nós estamos evoluindo, os Exus e Pombogira também estão evoluindo. Claro, claro. A missão que Afinal, eles eles estão... aceitaram é para isso, né? Justamente. Então, o uso da bebida, o uso do charuto, da roupagem escura, a roupagem é porque o preto é o que? A absorção das cores. Na verdade, todas as cores não dá o preto. Não é isso? Sim, também é. Então é isso, são todas as energias numa só. Então é aquela cor negra, absorção, tá? Por que ele utiliza a bebida? A bebida é uma ferramenta de trabalho. Através do uso da bebida, ele vai te descarregar. O álcool, né, que tem uma volatilidade muito grande, ele dispersa as energias muito rápido. O uso do charuto, a fumaça, cria um campo. Aquele campo absorve a energia e quando ele se dissipa, a energia vai com ele. Então, são ferramentas, entendeu? Tudo na Umbanda tem um porquê, nada é feito aleatório. Tudo é fundamentado, tá? Apesar de o mistério Exu e Pombogira vir, né,
dos cultos africanos, quando ele adentrou, quando ele foi assimilado à Umbanda, ele se tornou um guia com uma energia completamente diferente. Entendeu? Tanto que no início, assim, existe não vou dizer que é uma história, tá? Isso, me desculpa. A união de todas as cores é o branco. Isso. A absorção, né? A absorção, que é o negro, é isso mesmo. Então, vamos lá. O que acontece? E no início, no início da Umbanda, no século passado, tentou-se, através de Zélio Fernandino, né, e seus primeiros centros, não permitir a entrada, né, a incorporação da esquerda, da linha de esquerda na Umbanda. Só que se tornou tão necessário em um certo momento, né, se tornou tão necessário que até eles aceitaram que se fosse trabalhado à esquerda na Umbanda, tá? Essa linha dos Exus e Pombogiras. Tá? Então, para você ver que é muito antigo na Umbanda a linha de esquerda, né? Apesar de já existir até antes mesmo da Umbanda. Mas, como eu disse, na Umbanda a energia é trabalhada de forma diferente. Eu queria que você falasse um pouco dessa função dele nas encruzilhadas, nos hospitais, nos cemitérios, nesses Claro. lugares de desencarnação, né? Nesses lugares onde os espíritos ficam perdidos e às vezes nem sabem que estão desencarnados, entendeu? E aí eu queria que você falasse um pouco da função qual o trabalho dele nesses lugares. Sim, vamos lá. Só completando aqui, é necessário a linha de esquerda, o trabalho deles é muito importante. Crie Consciência acabou de colocar aqui. Sim, é muito importante. O que me deixa abismado é alguns centros não trabalharem com a linha de esquerda. É se como você tivesse toda a sua casa bonitona, com todos os seus bens dentro da casa, e uma porta, uma cortina como porta. Sem Entendeu? fechadura. Sem fechadura. Né? Você não tem a sua proteção. Entendeu? Eles são protetores, são guardiões. Né? Então, sim, Crie Consciência, é isso mesmo. É muito importante o trabalho dele, por isso que no decorrer dos anos, até Zélio Fernandino e todos seus centros aceitaram essa linha dentro da Umbanda. Né? Então, voltando às linhas, os pontos de força, né? Acho que vamos trabalhar assim, pontos de força. O Exu é da encruzilhada, não quer dizer que ele só esteja na encruzilhada, não quer dizer que ele só trabalhe quando está na encruzilhada, não. Ali é o seu ponto de força. Ali é onde ele consegue concentrar energia para direcionamentos espirituais, para trazer algum, algum bem, tá? Para A ou B. Por que às vezes a gente passa nas estradas e vê principalmente nas encruzilhadas, ver aqueles amalais, né? Ver aqueles trabalhos, ver frango, ver não sei o quê, porque o Exu que eles estavam, isso a gente está falando já de outra religião, apesar de a Umbanda também fazer alguns que chamam de despachos, entrega, trabalho, tá? Só que a Umbanda, de forma mais consciente, não tem deixado garrafa, não tem deixado nada. Eu, por exemplo, quando faço um trabalho, eu utilizo muito frutas, utilizo muito flores, ervas, que tem a mesma energia de todos os orixás. Então, não é necessário você ir lá, botar garrafas, né? E se utilizar garrafa, sempre lembrar de retirar, porque a energia também faz parte da espiritualidade. A natureza também faz parte da espiritualidade, né? Então, É o verdade. ponto de trabalho de cada entidade pode ser num cemitério, onde ali ele concentre todas as suas forças, tá? Onde ali ele trabalha, né? Onde ali ele se encontra com suas falanges, né? Então, por isso a gente chama de ponto de força de uma entidade. Pode ser uma encruzilhada, pode ser um cemitério, existe Exu da praia, pode ser na praia, né? Estuda das estradas. Eu trabalho com uma pombogira da estrada. Então, o ponto de força dela é na estrada. Quando o Exu te dá um nome, praticamente ali ele já te dá a linha de trabalho dele. Tá? Por exemplo, o Sim. seu Marabô da Encruzilhada. Poxa, nós sabemos quem é seu Marabô e sabemos que esse guia, em específico, ele trabalha na energia
no ponto de força da encruzilhada. Então, se eu quiser fazer uma entrega, eu vou entregar numa encruzilhada. Ah, deixa o meu charuto, faça um pedido e deixa meu charuto no meu ponto de força. Então, por ele ser um marabô da encruzilhada, eu sei que na primeira encruzilhada que eu passar, eu vou deixar o charuto dele. Entendeu? E assim é na estrada, assim é na calunga pequena, né? Ou cemitério, na calunga grande ou no mar, e assim vai. Entendeu? Então, esses são os pontos de força. E respondendo, por que que tem muito Exu em cemitério? Porque ali além de ser um grande ponto de força, tá? Ali tem muitos espíritos que ainda estão presos à matéria de alguma forma, e todo local que tem sofrimento vai ter um guardião para proteger, para poder fortalecer, para poder encaminhar. Então, nós temos muitos Exus trabalhando em cemitérios, hospitais, tá? Um local que as pessoas sentem muita energia, principalmente dessa linha, né? Em velórios. Por isso que às vezes a gente fala, não leva criança em velório, não. Ou então, não fica muito tempo lá, não, e tal. É porque ali tem muita energia dentro desse sofrimento e muito Exu trabalhando. Entendeu? Então você pode se sentir mal, pode se sentir fraco, pode atrair alguma coisa, né? Sim, é um portal, com certeza. Nesses pontos de força, tá? Né? Nesses pontos de força, onde é o local onde ele se reúne com sua falange, onde ele atrai toda a energia ou para dissipar ou para trabalhar, né? Ele consegue abrir um portal, né, da espiritualidade para poder efetuar todo esse trabalho, né? Então, por isso que em cemitério tem, hospital tem, onde tiver sofrimento, onde teve sofrimento, vão ter os guardiões lá trabalhando, os espíritos que ficaram presos por algum motivo. Por isso dizem, pô, fulano faleceu. Cara, tente trabalhar isso dentro de você, apesar de mais triste que seja a perda, né? Tente trabalhar isso, porque às vezes você, por ter esse sentimento de perda, aquele sentimento de tristeza, você acaba deixando um ente que desencarnou preso à matéria. Entendeu? Por isso que é muito importante quando alguém desencarna, apesar de todo o sofrimento, a gente, de uma forma, tentar trabalhar. Entendeu? Trabalhar isso dentro da gente, Aprender, no nosso íntimo, para poder liberar, para que esse espírito ele vá para a luz, para onde ele tem que ir. Né? aprender E a quando desapegar, né? desapegar, sem dúvida. E quando você tem um espírito preso desse a você e você tem dificuldade, quem trabalha isso para poder dar essa luz para ele, essa caminhada para ele, é o espírito, são os guias de luz, Exu e Pombogira. Eles estão ali para isso, para poder te auxiliar, para poder encaminhar esses espíritos. Entendeu? Ficou claro por que tem tantos Exus e Pombogiras em alguns pontos, principalmente pontos de sofrimento? Sim, Por sim, isso. sim, perfeito. Eu já sabia, né? Mas como a gente está aqui falando de uma Claro, forma claro. didática, é importante Isso. colocar isso para as pessoas poderem entender, né? Por que funciona, como que funciona. E Agora, eles têm esse... Sim, pode falar. com certeza. Agora, falamos tanto, né, no Mistério Exu. Vamos falar um pouco de Pombogira? Porque está aqui no Vamos, meu vamos. ouvido para falar. Eu sei que a gente já tem pouco tempo, não é isso? Temos Você, 10 minutos, 7 minutos. olha Pode só como usar o à tempo vontade. voa, né? Então vamos tentar desmistificar em 5. Pombogira, quando Pronto. encarnada, não foi prostituta, não era dona de cabaré, não era uma mulher ruim, não maltratava filho, não traía marido. Diferente do que pintam. Só que, infelizmente, outras religiões ou pessoas com menos conhecimento falam dessa forma, justamente querendo transformar essa imagem tão linda da pombagira numa coisa ruim. Né? O que é a pombagira? Quando a pombagira iniciou na Umbanda, ela era justamente dentro daquele período, um período onde a imagem da mulher era uma imagem enfraquecida, onde o homem era o poder e a mulher a submissão. Quando as pombagiras entraram na Umbanda, elas espantaram, elas assustaram, elas amedrontaram muito homem que batia no peito para dizer que era brabo, e quando ouvia as verdades de um guia de luz, se acalmavam, baixavam e choravam.
Então, a pombagira é a imagem do empoderamento feminino. A pombagira é aquela luz que tem dentro de toda mulher e de todo homem também. Não pense que eu ou você, por sermos brabo, barbudo, que não tem um lado feminino, temos também. Todos Faz temos. parte da psique Faz humana, parte. né? Isso. Olha, outra coisa que é muito importante ter em mente: o homem que incorpora uma pombogira não quer dizer que ele vai ficar afeminado por isso, não. E a mesma É, forma, a mulher que incorpora um Exu é algo supernatural. Não quer dizer que ela vai se tornar masculinizada, não. A energia desses guias, eles são presentes para o trabalho. Eles não ficam caminhando contigo, não. Ah, porque eu incorporei uma pombagira, agora eu estou me sentindo uma mulher. Não, isso não vai acontecer. Eu, vou te ser sincero, no início da minha caminhada, eu tinha um preconceito muito grande, meu filho. Muito grande. Eu achava. E não tenho vergonha de falar não, porque hoje não, mas eu claro enxergo de que uma não. forma completamente diferente. E nós estamos aqui Sim, para isso, para claro, desmistificar, claro, não é claro. verdade? Então, a Claro, e pomba... aprender. sim, eu vejo pessoas sem saber se referir a uma pombagira, a um Exu, só porque eles são espíritos da esquerda. Não, você pode se referir a ele como pai e mãe, porque eles são espíritos de muita luz, eles estão ali para praticar o bem, para cuidar de você. Então não é feio você chamar meu pai Exu, minha mãe pombagira, não. Outra coisa, Exu Mirim não é filho de pombagira com Exu, não. Eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi muito isso. Não é. Entendeu? Pombagira não é o Tá. Exu mulher. Não é, pô. Pombagira e pombagira. Essa história de que a mulher veio da costela do Adão, acho que deixou as cabeças meio complicadas, né? É. Mais A uma mulher vez é a a mulher, religião tentando manipular a mente das pessoas, né? justamente. E é isso que eu gosto demais na Umbanda. A Umbanda te dá um direcionamento, mas ao mesmo tempo tenta de todas as formas abranger o porquê das coisas. Eu não chego para você e falo, você tem que fazer isso porque eu quero. Não. Se temos que, dentro de um fundamento, né, de um centro, fazer algo, vai ser explicado o porquê. Claro. Entendeu? Não é feito nem de forma aleatória e nem obrigatório. Você Não, tem não. livre-arbítrio. É o que a gente falou, é o livre-arbítrio. Isso é você trabalhar Exu, Pombogira. É maravilhoso. É uma energia de muita luz. Com certeza. Entendeu? Então, esses espíritos, eles são tão evoluídos quanto os outros. Eles só por trabalhar na dualidade, né, das energias bem e mal, baixas e altas, eles trabalham com essa roupagem. Entendeu? Agora eu vou falar mais uma vez. Pombogira ou pombagira, tá? As duas nomenclaturas estão corretas, pombogira ou pombagira, tá? Elas não gostam de brincadeira. Não se engane quando um Exu, uma pombagira dá uma gargalhada. A gargalhada nada menos é do que atraindo uma energia, descarregando uma energia, mostrando o poder ou afastando um mal. É tudo muito interessante. Então, Eles para são, tudo tem um eles são fundamento. bastante irônicos, né? São irônicos demais, Eu demais. adoro a ironia deles. Mas sabia que nessa ironia que eles conseguem pescar tudo? Sim, Enquanto sim. você está achando que ele está brincando, que você está dando uma gargalhada, que você está deixando o seu espírito trabalhar, entendeu? Então nada é por acaso. Um abraço de uma entidade, você acha que um abraço é para quê? Sabe? Ele abraça porque ele é carinhoso. Não, filho. Naquele momento, ele está tendo uma troca de energia. Ele está É, absorvendo a sua energia para poder encaminhar. Por que, que depois de é. uma gira a gente se sente tão cansado, tão leve? É porque tudo que a gente carregou, essa carga toda, foi ficando pelo caminho durante a gira. Então é muito interessante, é muito interessante. Você trabalhar nessa linha de esquerda é uma linha de muito respeito, tá? Mas é uma linha de muita força. Uma vez, um caso que é rápido, vou gastar um minuto para contar. Eu estava na gira, aí eu fui fazer uma consulta com a Maria Mulambo. Sim, ótima, Aí, ótima. quando ela me viu, ela falou, eu conheço você. Eu já vi, nós já nos encontramos em outros lugares assim, assim. A cambona ficou, olhava para mim, olhava para ela, sem entender nada.
Aí eu também, sem entender nada, eu perguntei, mas como, não sei o quê, de onde? Aí ela falou, aí ela conversou comigo e falou, vá para casa, você vai lembrar de mim, aí daqui a 2 semanas, quando você voltar, aí a gente conversa. Aí, batata, eu fui para casa e aí, nas minhas projeções, ela me visitou, conversamos, e quando eu voltei no centro, ela falou, te falei que a gente se conhecia. Aí, viu? Eu chego de arrepio quando eu lembro disso. Para você ver, meu filho, quando a gente acha que passa despercebido, os nossos guardiões estão o tempo todo conosco. Rapaz, essa foi tenso. Mas prossiga, pai Fernando. Olha, eu nasci, como eu te disse, eu sou filho de pai de santo, então eu cresci vivenciando essas coisas. O meu pai Fernando também, ele trabalha com um Exu gargalhada, 7 gargalhada, maravilhoso, que dá até medo, até arrepia, só de lembrar. E trabalha com um malandro, que é voltado à linha da malandragem, sabe? São roupagens, como a gente já conversou, eles vêm em vibrações diferentes, cada um com a sua missão. Ele trabalhava com um Exu, seu moleque. Meu irmão, era maravilhoso, trabalhador, são guias de muita luz. Minha mãe de santo, no Rio, ela trabalha com um Exu do Lodo. É um Exu numa energia sensacional. Fala pouco, porém é muito sério, muito conhecedor. Eu trabalho de frente com o seu Marabu, que me ajuda muito, que me mostra caminhos. Eu poderia 2 lives só para falar dele, só para você ter uma ideia. Eu trabalho com o seu Caveira, que vem menos, fala menos, porém só vem quando o negócio está pesado. Quando tem Então que você resolver vê, alguma coisa, né? justamente, então você vê que cada um dentro da sua, eu não vou nem falar da sua hierarquia, eu vou falar dentro da sua missão, cada um dentro da sua missão exerce da melhor forma e sempre para o bem. Isso é Umbanda. E se eu tiver que balançar uma bandeira agora para Umbanda, é uma bandeira branca, uma bandeira Sim, de paz, diferente total. do que pintam por aí. Entendeu? Quanto tempo nós Mas temos? Né? É tão curto, né? nós, Eu não vejo a hora. nós temos 1 minuto, 2 minutos no máximo. Então já pode Muito fazer as rápido, né? considerações finais e suas despedidas aí. Olha, é isso. Eu acho que tentamos da melhor forma desmistificar um pouco a visão, a imagem que tem desses guias de luz tão importantes e tão preciosos na nossa caminhada, tá? Numa próxima oportunidade, a gente pode estar retomando esse assunto, é um assunto, além de extenso, muito gostoso de desenvolver. Desejo que todos tenham uma ótima caminhada, protejam-se, tá? Cuidem da sua espiritualidade, que é muito importante. E é isso. Que Pai Ogum abençoe a coroa de cada um de vocês, meus filhos. Amém. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e um recado aqui para as mulheres. Mulheres, vocês não são metade de ninguém. Vocês Nada. não é costela de ninguém. Vocês são seres, pessoas por inteiro. Tá certo? E é isso aí. Eu Vamos, costumo dizer, filho, que são muito mais do que a gente, afinal, nós viemos delas. com Né? Nós, certeza. nós somos um pedaço delas. Eu acho que é o contrário, né? Nós que somos Não a é? costela delas. Mas, enfim, muito obrigado, pai Fernando. Nosso tempo está terminando. Namastê. Quarta-feira que vem, vamos retomar nosso bate-papo e escolher um outro tema, a gente vai combinar. Eu agradeço Vamos. muito sua disponibilidade. E é isso Nada, meu aí. filho. Amanhã Eu é que teremos mais. agradeço não só a você, mas a todos que se disponibilizaram de 1 hora apenas para estar aqui conosco. E, assim, é uma energia muito boa. Não pense que é daqui a gente não sente a energia de vocês, não. Que sentimos sim, é maravilhosa. Com certeza. Você vê, nós temos uma audiência aí de entre 22, 23 pessoas, até 30 pessoas nos assistindo aqui simultaneamente. Então, para mim, se tiver 2 pessoas, uma pessoa já tá bom. Né? Não, com Imagine 20 e certeza. tantas pessoas, né, se A dispondo energia que nós emanamos, nós todos a nos aqui, nós escutar. 25 a 30 pessoas, emanamos uma energia que com certeza hoje já está ajudando muita gente. Com certeza. Então, o reloginho aqui já apareceu. Então, muito obrigado. Tchau, tchau para vocês. Até amanhã.